Fala galera, o Nerd Salves Comenta de hoje é sobre vampiros. On her milk white neck, the devil's mark. Now it's all Hallows Eve. Oi gente, o Nerd Salves Comenta de hoje é sobre a história dos vampiros no cinema. Aqui os vampiros têm muita história, então eu resolvi focar em alguns filmes que mudaram a trajetória desse personagem tão importante dentro do cinema mundial. Tudo começou com este livro aqui, escrito em 1897 por Bram Stoker. Esse irlandês baseou seu personagem principal numa pessoa que existiu de verdade e morou na Transilvânia, e era Vlad III, conhecido carinhosamente como Vlad o Empalador, pela maneira carinhosa com que ele tratava os seus inimigos. Pra quem não sabe o que é ser empalado, é quando você pega literalmente um pau e enfia na pessoa desde o até a boca. Ai, que loucura! Ai, que delícia! E ele fazia isso com seus inimigos e deixava exposto na porta do seu castelo. Isso criou várias lendas de que ele bebia sangue, e inspirado nisso, Bram Stoker escreveu o livro. Ele não foi o criador dos vampiros, mas o fato do livro dele ter se tornado popular ao longo dos anos fez com que a figura do vampiro também se tornasse popular, e é um dos livros que mais foi adaptado, tanto para o teatro quanto para o cinema. O livro é um romance epistolar. Quem não sabe, epístolas são cartas, ou seja, ele é feito através de cartas, então tem vários narradores diferentes ao longo da história. A primeira adaptação para o cinema foi de F.W. Murnau. É uma adaptação alemã, e como ele não pôde usar, por problemas de direito autoral, os nomes originais, mudaram para Nosferatu. Todos os nomes foram alterados, os locais também foram alterados, mas a história era a mesma, o que fez com que eles levassem um processo e o filme ficasse proibido por bastante tempo. Até destruíram algumas cópias, mas graças a Deus puderam preservar. Até hoje você pode assistir esse filme, e ele é um super clássico, ele é muito importante para quem gosta de cinema e para quem gosta de vampiros. O ator principal, ele fez de uma maneira tão intensa o personagem que acabou criando uma lenda de que ele era um vampiro de verdade. O filme, que foi feito em 1922, teve que esperar até o falecimento da viúva de Bram Stoker para poder voltar a passar. Voltar a passar. Por que eu estou falando assim? Não sei. Em 1979 teve uma produção franco-alemã, que é uma refilmagem de Nosferatu. Eles já tinham levantado a questão de direitos autorais, não tinha mais problema por causa da quantidade de tempo que havia passado. Desde que ele foi escrito, ele já estava em domínio público. Só que mesmo assim, eles mantiveram o nome Nosferatu porque quiseram fazer uma homenagem ao filme original. Ele é muito mais uma adaptação do filme do que do próprio livro em si, por isso tem algumas modificações. Inclusive, umas modificações em relação ao próprio filme original, porque eles fizeram uma comparação entre o vampirismo e a peste negra. Em 1931, Drácula finalmente chega a Hollywood, mas o roteiro foi adaptado da peça de teatro e não necessariamente do livro. Esse filme também foi muito importante para a carreira do Bela Lugosi, que já tinha interpretado o personagem no teatro e agora interpretou ele no cinema. Consolidou muito, não só a imagem do Bela Lugosi, como essa imagem do Drácula, que até hoje é que a gente vê nas festas da fantasia. Ela é a imagem mais familiar de vampiro que se tem, com aquela capa. Come here. Essa vestimenta ficou tão importante que o Bela Lugosi foi enterrado com ela. Ele foi enterrado com traje a pedido da família dele, para fazer uma homenagem ao personagem que deixou ele famoso. Outro ator que acabou ficando famoso por causa do personagem foi o Christopher Lee. O primeiro filme que ele fez no personagem foi em 1958. Não pôde chamar Drácula para não ter problemas com o Drácula de 1931, então chamava em inglês de The Horror of Dracula. Ele interpretou o personagem até o final da década de 70. Muito tempo fazendo a mesma pessoa, né? Mas Drácula só atingiu o grande público em 1992 com uma adaptação feita por Francis Ford Coppola. Ele fez uma adaptação livre e ele deixou o Drácula muito mais romantizado. E tem, além de tudo, um elenco que na época era composto de praticamente só estrelas de Hollywood. Drink.
o filme ficou muito importante e realmente ajudou na popularização do personagem. Também é uma das primeiras vezes que a gente vê não só ele como um monstro, mas também com o ser humano por trás do personagem. Você vê o relacionamento dele com a Mina. Seus cabelos é da hora. Foi uma das primeiras vezes também que não é visto como um filme de horror, mas como um drama romântico seria, com alguns elementos de horror no meio. Apesar de Drácula ser o vampiro mais importante, o que mais teve referências no cinema, nós também temos outros, não é só de Drácula que se faz o vampiro. Vampiro brasileiro. Então eu vou falar agora, eu não vou mais falar de Drácula e vou falar dos outros vampiros e das outras interpretações que tiveram do personagem no cinema. Na década de 60, os vampiros já estavam bem populares. Então eles foram utilizados como uma metáfora quase, um arquétipo para alguns fenômenos sociais que estavam acontecendo. Então foram colocadas algumas paródias em que o personagem era a representação de problemas sociais. No caso do Drácula, por exemplo, era uma paródia para a questão das minorias raciais. E no Dança dos Vampiros, de Roman Polanski, foi usado para a questão da ideologia política na época da Guerra Fria. Na década de 80, a figura do vampiro já estava bem consolidada. Começou a ter interpretações distintas no cinema, tanto em gêneros diferentes quanto em temáticas diferentes. 3 importantes adaptações são Fome de Viver, A Hora do Espanto e Garotos Perdidos. Cada uma delas teve uma abordagem diferente ao tema vampiro, desde a questão da sexualidade até a questão da delinquência juvenil. A década de 90 foi muito importante para os vampiros, principalmente no ano de 1994, porque é um filme muito importante, baseado num livro homônimo, que chama Entrevista com o Vampiro, trouxe os maiores galãs da época fazendo o personagem. E também é interessante esse filme, porque mostra da ótica do vampiro o que acontece, não da ótica das vítimas ou das pessoas que estão em volta. E também traz um drama pessoal, o vampiro tendo uma crise de consciência por precisar matar. Não só aquela figura que a gente vê mais, uma figura sedenta por sangue. E mostra um pouco desse drama pessoal. Em 1998, houve uma adaptação dos quadrinhos para o cinema do personagem Blade, que é um semi-vampiro, um híbrido, sei lá como é que chama, que acaba matando os vampiros, que são uns seres bem unilaterais, são simplesmente criaturas perversas, sedentas por sangue, que querem acabar com a humanidade. Pulando para 2008, tem um filme sueco que chama Deixe Ela Entrar, que pega uma abordagem, apesar da abordagem do vampiro ser tradicional, é numa figura que não é tão tradicional, que é a de uma menina, uma criança, que faz amizade com o menino. E é interessante porque aborda a questão do bullying, a questão do não se enquadrar num lugar, não se enquadrar socialmente com os outros, e eles acabam criando uma relação de amizade inesperada. O interessante do Deixa Ela Entrar é que traz outro mito que circula a história dos vampiros, e é muito antigo: o vampiro só poder entrar na casa de alguém se ele for convidado. Esse filme teve uma adaptação hollywoodiana, mas não vale a pena. Assiste o original, que é muito bom. Totalmente desnecessário fazer uma refilmagem desse filme. O último tem uma certa polêmica em cima, mas ele é importante para a questão do vampiro no cinema, que é a saga Crepúsculo, de Stephenie Meyer. Crepúsculo é importante porque ele trouxe ao extremo aquela culpa do vampiro em matar. Nele tem vampiros que não bebem sangue humano. O filme, muito mais que uma história de vampiro, é um romance, mas ele é importante para a representação dos vampiros no cinema. Ele também é um divisor de águas, assim como foi Drácula do Coppola, o Entrevista com o Vampiro, porque mostra uma nova abordagem do vampiro. Crepúsculo trouxe muita polêmica com ele, com as pessoas que gostam muito de histórias de vampiros, porque foi uma abordagem bem diferente, um pouco controversa. Aquela história de ser um dramazinho muito adolescente e quebrar vários paradigmas que tinham dos vampiros. Por exemplo, eles podem andar de dia, ele brilha na luz. No, God! No, God, please, no! 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 Ele não sai nunca do colegial, já dava pra ele ter feito uns 30 mestrados em 40 faculdades diferentes. Ele não evolui, fica anáfase.
E eles são quase como super-heróis, cada um tem um poder diferente, uma vê o futuro, o outro anda super rápido, outro, sabe? Foi muito diferente, mas é importante e ele popularizou demais o vampiro no cinema. Depois disso teve uma explosão de vampiro. Tinha uma super exposição de vampiros na TV, no cinema, na literatura, tanto que exauriu um pouco o tema e agora nós vamos ter que esperar para ver o que vai vir. Porque a imagem do vampiro está muito desgastada. Então, a figura do vampiro sempre vai ser uma que vai trazer muita atração. Eu espero que tenham novas abordagens para se trazer para o cinema, para se trazer para a literatura, para se trazer para a televisão, porque é um personagem que não pode simplesmente sumir. Mas também não queremos mais do mesmo. Então, tomara que tragam novas abordagens aí sobre o tema e que não parem de fazer histórias de vampiro. O filme Entrevista com o Vampiro, pra mim particularmente, foi muito interessante, porque eu tinha 9 anos de idade e foi a primeira vez que eu me interessei por garotos. Quando eu vi aqueles homens, eu não entendia porquê, que eles eram tão bonitos, chamavam tanta atenção e eu fiquei apaixonada pelos vampiros depois daquilo. Que vergonhinha, por que você fez isso? Tô vermelha, amor. Então, gente, era isso que eu tinha pra falar sobre vampiros. Tem muitos filmes que eu não abordei aqui. Se você acha que faltou um muito importante, escreve nos comentários. Se você tem alguma sugestão, escreve também, porque este vídeo é uma sugestão que eu recebi e eu vou pensar sobre o tema e vote em mim, não. Então não esqueça de curtir o vídeo e nos seguir nas redes sociais tudo. E também nós estamos no Spotify. E no Spotify nós colocamos as trilhas sonoras dos filmes. E um beijo! E até a próxima. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, stolen many men. E no Dança do Vampiro, eu não sei porque eu fiz isso. No caso do Blácula, por exemplo... No caso do Blácula, por exemplo... Esse vai pro fim, você tá ligado, né? Não vai, não. Na década de 60, Calma, Carla,